Oi, pessoal! Vamos abordar aqui a solução de exercícios sobre interseção entre planos, interseção entre retas e planos e, no caso deles não se intersectarem, calcular a distância entre eles. Neste primeiro exercício, vamos determinar, se existir, a interseção entre a reta R e o plano alfa. Podemos iniciar verificando se realmente a reta e o plano se interceptam, ou seja, se são paralelos. Então, iniciaremos calculando o produto escalar entre V, que é o vetor diretor da reta, e N, o vetor normal ao plano. Resolvendo esse produto escalar, obtivemos menos 4. Lembre que é importante que você desenvolva todos esses cálculos. Assim, aqui e nos próximos desenvolvimentos que aparecerão na resolução dos exercícios, pause o vídeo, realize os cálculos e confira com os resultados apresentados. Obtido, então, o resultado menos 4 nesse produto escalar, isto nos leva a concluir que os vetores não são perpendiculares. Assim, a reta e o plano não são paralelos, terão um ponto de interseção. Para determinar as coordenadas desse ponto de interseção, teremos que resolver o sistema linear formado pelas equações reduzidas da reta e a equação do plano. Mas observe que a equação da reta não está na forma reduzida, está na forma paramétrica. Então, para obter as equações reduzidas, vamos tomar o valor de t na primeira equação, que é t igual a x, e substituir na segunda equação, que é a dy, e na terceira equação. Obtemos, assim, o sistema de ordem 3×3, onde as duas primeiras equações são as equações reduzidas da reta e a terceira é a equação do plano. Podemos resolver esse sistema por substituição, tomando o valor de y e de z e substituindo na terceira equação, ficando x mais 2 vezes que multiplica a expressão de y, que é menos 2x menos 3, menos a expressão de z, que é 1 mais x, mais 2 igual a 0. Resolvendo estas operações e isolando x, obtemos menos 5/4. Tendo x igual a menos 5/4, calculamos agora o valor de y, substituindo x na primeira equação, e o valor de z, substituindo x igual a menos 5/4 na segunda equação. Obtidos os valores de x, y e z, concluímos então que o ponto de interseção entre a reta e o plano tem coordenadas menos 5/4, menos 1/2 e menos 1/4. Neste próximo exercício, queremos determinar as equações paramétricas da reta R, que passa pelo ponto A de coordenadas 4, menos 1, 3, e é paralela à reta de interseção dos planos π1 e π2. Nosso objetivo é determinar as equações paramétricas de uma reta. Como já temos um ponto dessa reta, que é o ponto A, de coordenadas 4, menos 1 e 3, já podemos escrever que a equação paramétrica dessa reta R será da forma x igual 4 mais a t, pois 4 é a coordenada x do ponto onde ela passa, e A será a coordenada x do vetor diretor, que não sabemos ainda quem é. Y será igual a menos 1 mais b vezes t, pois sabemos a coordenada y do ponto onde a reta passa, mas não do vetor diretor. E da mesma forma, teremos z igual 3 mais 6 vezes t. 3 mais c vezes t. Precisamos, então, determinar os valores de A, B e C, que são as coordenadas do vetor diretor.
O exercício nos diz que essa reta é paralela à reta de interseção dos planos π1 e π2. Então, podemos tomar o mesmo vetor diretor dessa reta. Para isso, precisamos então determinar essa interseção entre os dois planos, que será obtida pela solução do sistema linear formado pelas equações desses planos. Escrevendo a matriz ampliada e aplicando operações elementares, chegaremos em duas equações mais simples de serem trabalhadas. A partir dessas equações, queremos obter as equações reduzidas da reta. Assim, vamos trabalhar com essas equações. Isolando a variável y na primeira equação, substituindo na segunda equação e obtendo z igual 5 mais 35 sextos de x. Agora, usando essa expressão na equação de y, obteremos y igual menos 23 sextos de x menos 2. Obtivemos, assim, as equações reduzidas da reta. Como nessas equações não temos as coordenadas do vetor diretor que precisamos para concluir o exercício, teremos que calcular. Considerando, então, por exemplo, x igual a 6 e substituindo nas duas equações, obteremos y igual a menos 25 e z igual a 40, que nos dá o ponto A de coordenadas 6, menos 25 e 40. Agora, considerando x igual a 0 e substituindo novamente nas duas equações, obtemos y igual a menos 2 e z igual a 5, que nos dá um segundo ponto dessa reta de coordenadas 0, menos 2 e 5. Com esses dois pontos da reta, podemos determinar seu vetor diretor calculando v igual a AB, que é igual a B menos A, que resulta em menos 6, 23 e menos 35. Obtemos, então, a equação da reta R, onde faltava substituir as coordenadas de um vetor diretor. Abordando agora o estudo das distâncias, vamos determinar a distância do ponto P de coordenadas 1, 2 e 3 ao plano π de equação x menos y mais 2z menos 4 igual a 0. Esse ponto não pertence ao plano. Podemos verificar isso substituindo suas coordenadas na equação do plano e verificando que não dará zero. Assim, como o ponto não pertence ao plano, podemos calcular a distância que existe entre eles pela expressão formada no numerador pela equação do plano, substituindo nele as coordenadas do ponto P, e no denominador o comprimento do vetor normal ao plano. Fazendo então essas substituições, obteremos que a distância entre o ponto P e o plano é 1 dividido por raiz quadrada de 6. Se desejarmos, podemos racionalizar esse resultado. Para finalizar, vamos determinar a distância entre os planos alfa e beta. Para isso, verificaremos inicialmente se os planos são paralelos ou concorrentes, pois se eles não forem paralelos, a distância será zero, visto que eles se interceptarão. Como os planos serão paralelos, se seus vetores normais forem paralelos, calculamos a razão entre as coordenadas x, y e z dos vetores normais. Obtivemos a mesma razão. Isto significa que os vetores são paralelos. Assim, os planos são também paralelos. A distância será calculada, então, pela mesma fórmula utilizada no exercício anterior, onde x0, y0, z0 será as coordenadas de um ponto de alfa substituídas na equação de beta.
e no denominador o comprimento do vetor normal ao plano beta. Iniciamos então calculando um ponto do plano alfa, tomando x igual a 0 e y igual a 0, obteremos z igual a 0. Temos então o ponto P de coordenadas 0, 0, 0. O vetor normal tem coordenadas 2, menos 1 e 2. Substituindo na fórmula da distância, obtemos que a distância entre os dois planos é 4/3. Com estes exercícios, revisamos então a interseção entre planos, entre reta e plano, e a distância entre eles quando não se interceptam. Treine bastante o desenvolvimento dos cálculos, em especial a resolução dos sistemas, e bom estudo!